Perseverança, temor, generosidade, alegria, gratidão. Que ligação tem essas palavras com a igreja primitiva? E a igreja atual? Encontramos também essas marcas? Esse é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, explico o texto e tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez para mais uma programação. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A exposição bíblica de hoje do programa Entendes tu o que lês está baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 42 a 47, com o tema A Igreja Primitiva e as Suas Marcas. E nesse momento nós vamos fazer a leitura desse texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia o quê? Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para darmos prosseguimento à nossa programação. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te render graças por mais uma oportunidade de estar aqui para realizar mais um programa Entendes tu o que lês? Senhor, eu preciso que o Senhor ilumine minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática tudo aquilo que iremos aprender aqui nessa programação. Nos dá um programa, Senhor, abençoado, sem distração, que seja um programa edificante, em nome de Jesus. Bom, nesse momento, vamos aqui, participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Ou seja, está sendo bênção para você, vai ser bênção também para outras pessoas. Então, que você possa participar desse projeto, que é um projeto muito importante, no qual você vai divulgar o canal para outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas, para que elas possam ser alcançadas, para que elas possam ser edificadas. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like no vídeo, compartilhar esse vídeo também e, ao mesmo tempo, deixar o seu comentário. O que você achou? De que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo? Vamos para a nossa introdução. Neste texto, temos uma visão de Atos dos Apóstolos 2, 42 a 47, do funcionamento da igreja dos dias apostólicos. Essa visão nos serve de padrão para avaliarmos a igreja dos nossos dias. Diante desse texto, podemos dizer que só a igreja que mantém o modelo original do cristianismo terá sucesso em sua missão. O que quer dizer isso? A igreja de Cristo tem uma missão. E para cumprir essa missão, ela precisa retornar ao modelo da igreja primitiva. Como a igreja primitiva se comportava. Porque o que a igreja primitiva fazia, funcionava. No sentido de estar alinhado à palavra de Deus e Deus está cooperando, operando e trabalhando na vida da igreja naqueles dias. O texto nos apresenta as 5 marcas da igreja primitiva. Então vamos lá. Primeira marca da igreja primitiva. A igreja primitiva era marcada pela perseverança. Versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós temos aí a questão da perseverança. O interessante é que a palavra perseverar aqui, ela está falando de uma constância. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte: os membros da igreja primitiva perseveravam. E eles perseveravam na doutrina, na comunhão
no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles eram constantes, eles estavam ali dedicados, eles estavam atentos, eles guardavam e praticavam, e estavam prontos para aprender. Então, primeiro, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Isso aqui é importante. Que doutrina era essa? Doutrina dos apóstolos. Nós podemos avaliar isso da seguinte maneira. Vou colocar aqui para vocês o texto de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 20. Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 20. Texto na tela. Diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o que os apóstolos estão fazendo? A doutrina é deles? Não. A doutrina é de Cristo. Só que essa doutrina eles foram ensinados e agora eles estão repassando. É igual quando nós ouvimos falar a doutrina de Moisés. A doutrina era de Moisés? Está falando da lei? Era de Moisés? Não, a doutrina era de Deus. Mas foi entregue a quem? A Moisés. Quem teve a responsabilidade de passar aquilo que Deus havia revelado? Moisés. Quem teve a responsabilidade de passar aquilo que Jesus Cristo havia ensinado? Os apóstolos. Então é por isso que é dito a doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam, ou seja, eles se mantinham, mas eles também estavam prontos a aprender. E aqui nós temos uma questão. Temos perseverado na palavra de Deus? Nos ensinamentos da palavra de Deus? Temos amado a palavra de Deus, amado a lei do Senhor? A palavra de Deus para nós é amada como nós dizemos que amamos a Deus? Porque se eu amo a palavra, eu tenho prazer nela. Então eu vou meditar nela de dia e de noite. Há uma meditação com a intenção de praticar. Será que realmente eu tenho amado a palavra do Senhor? Estou pronto a aprender? Quantas pessoas, inclusive, acham que aprender a palavra de Deus vai fazer com que ela fique carnal? Que o estudo vai matar a vida dela? Ela interpreta errado o texto que a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra ali é a lei. Ou seja, através da lei ninguém tem salvação. Mas através da graça do Senhor, recebemos o direito de vida eterna. Por meio da fé, recebemos salvação. Então, aquele texto ali não está falando da letra no sentido de estudar, mas sim da lei. A lei não traz salvação. A lei aponta a nossa situação diante de Deus. Culpado e condenado. É isso que a lei apontava. Porém, a solução está em Cristo Jesus. Então, será de fato que nós temos perseverado na doutrina da palavra do Senhor, nos ensinamentos da palavra de Deus? Porque a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Ela estava ali atenta à doutrina dos apóstolos. E é claro, doutrina está ligada ao conjunto de ensinamentos que Cristo deixou. Então, Cristo treinou os seus discípulos durante todo o seu ministério, para que eles pudessem estar prontos para ensinar. Então eles tinham conhecimento do Antigo Testamento e tinham conhecimento que Cristo havia dado a eles. Então eles tinham ali tudo o que era necessário para ser ensinado. Então, em primeiro lugar, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, ela perseverava na comunhão. E a palavra comunhão aqui nesse texto é koinonia. Tem a ver com fraternidade, irmandade. Tem a ver com algo comum. Isso aqui é importante dizer, tá? Tem a ver com relação, relacionamento. Então, a igreja primitiva, ela tinha comunhão. Em Cristo, houve a união, a unidade, juntos, de judeus e gentios. Povos que tinham inimizades. Em Cristo, se une brancos e negros, ricos e pobres, intelectuais e analfabetos. Em Cristo, essa barreira cai. Então é preciso haver comunhão. Na igreja atual está havendo comunhão. Na igreja que você participa existe comunhão. Os irmãos têm comunhão uns com os outros. Ou tem preferências? Ou escolhe-se com quem vai falar, com quem vai saudar. Eu não estou falando aqui de uma intimidade mais profunda, no sentido de visitar a casa, de ser mais íntimo daquela pessoa,
no ambiente do seu lar, mas eu estou falando da comunhão. Todos estarem prontos para se relacionar dentro do templo, estarem juntos, não ter problema de sentar perto de alguém, porque existem casos que a pessoa se nega a sentar ali porque o irmão fulano de tal está sentado, porque a irmã fulana de tal está sentada, porque o obreiro tal está sentado. Como é que nós queremos ver Deus operar? Como é que nós queremos cumprir a missão como igreja? Se como igreja nós somos o corpo, certo? A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo. Como é que uma mão vai estar em desunião com a outra? Está em rivalidade com a outra? Não existe isso. A mão direita não pode estar em rivalidade com a mão esquerda. O braço direito não pode estar em rivalidade com o braço esquerdo. O pé direito não pode estar em rivalidade com o pé esquerdo. Não existe isso no corpo. Senão ele entra em colapso. Então a igreja primitiva tinha comunhão. Eles participavam. Tinha relacionamento. Isso aqui é importante. Koinonia. Temos esse relacionamento porque essa era a marca da igreja. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Ela perseverava na comunhão. Muito bem. Terceiro, ela perseverava no partir do pão. E aqui, nesse ponto, existem alguns pensamentos. Alguns acham que o partir do pão aqui seriam refeições que a igreja estava sempre, os membros da igreja estavam sempre realizando, refeições diárias. Mas outros entendem que o partir do pão, nesse texto aqui, em Atos 2,42, porque mais à frente, lá no 44, mais à frente, vai ser falado também, mais uma vez, de comer com alegria, de casa em casa. Mas nesse texto aqui, nos parece a possibilidade de estar se falando da ceia do Senhor, melhor dizendo. Está se falando da ceia do Senhor. Agora, para pensar. Como é que uma igreja vai participar da ceia do Senhor se não tem comunhão? Então ela não persevera só na doutrina. Porque através da doutrina, ela sabe que precisa ter comunhão. Através da doutrina, ela sabe que precisa participar da ceia do Senhor. Através da doutrina, ela sabe que precisa estar em oração. Então tudo advém, né? Tudo vem através do quê? Do ensino. Se não houver o ensino da palavra de Deus consistente, se não houver uma perseverança no ensino da palavra de Deus, em querer aprender, em querer ensinar, não há como a igreja ter as marcas da igreja primitiva. Em quantos lugares, infelizmente, tem se abolido o tempo da palavra? Em quantos lugares a palavra não é mais prioridade? Não é prioridade no tempo. Não é prioridade na qualidade. Não é prioridade em muitas outras coisas. O ensino tem sido deixado de lado. Quantas igrejas acabaram com escola bíblica dominical? Trocaram por eventos de louvor, tempo de louvor. O louvor é para engrandecer ao Senhor, mas o louvor não foi feito para ensinar. É claro que nós podemos aprender alguma coisa quando as letras são bíblicas, mas temos que ter a pregação e o ensino da palavra. Então, não podemos negligenciar isso de forma nenhuma. Então, é pela doutrina que vem a comunhão. É pela doutrina que vem o partir do pão. É pela doutrina que vamos viver uma vida de oração. Isso é muito sério. Quarto, ela perseverava na oração. Numa descrição simples, o que é oração? É falar com Deus. É apresentar a Deus as nossas causas. Na oração, podemos pedir perdão a Deus. Na oração, podemos interceder por pessoas. Certo? Na oração, podemos adorar e louvar ao Senhor. Tudo isso, na oração, podemos render graças a Deus pelas coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Então tudo isso é importante. Viver uma vida de oração, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Temos ainda o texto de Efésios. Deixa eu colocar aqui para vocês. Capítulo de número 6, versículo de número 18. Olha o que o apóstolo Paulo deixa de recomendação para a igreja
em Éfeso? Orando em todo tempo? Você está falando de oração em todo tempo? Orar sem cessar? Pastor, mas como é que eu vou orar em todo tempo? Eu vou ficar o tempo inteiro de joelho? Não! Orar na mente. O livro de Neemias mostra várias orações curtas que Neemias precisou fazer diante dos ataques, das oposições, dos levantes, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Oração aqui tem a ver com um pedido mais geral, súplica tem a ver com um pedido mais específico. E ele diz no Espírito, certo? Então não necessariamente eu vou estar orando de joelho em si só, mas orando de joelho, orando em pé, eu preciso orar no Espírito. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não adoramos uma imagem, adoramos o Criador do céu e da terra. E aí ele diz, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, o apóstolo Paulo, ele fala de uma batalha espiritual nesse texto de Efésios, da carta aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo 10, ele fala da armadura de Deus, e depois de apresentar todas as peças da armadura, ele complementa dizendo que eles precisam estar orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Ele fala da vigilância, com perseverança e súplica, ele fala da intercessão. Será que como igreja temos orado? Temos gasto tempo de oração como membros da igreja? Eu sou um membro da igreja. A igreja é o coletivo. É a unidade de todos esses membros. Será que nós temos orado? Ou temos deixado de orar? Eu preciso orar muito mais. Estou falando de mim. Mário Luna, preciso orar. Eu preciso orar. E você? Você reconhece que precisa orar? O Espírito Santo está incomodando você no momento dessa mensagem e fala assim, não, eu tenho sido negligente. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Talvez às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, que eram horários, 3ª hora, 6ª hora, meio-dia e 9ª hora, 3 horas da tarde. Provavelmente, Daniel tirava um período, a oração dele estivesse nesse período. Pode ser que não? Pode, mas provavelmente. Então Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes eu oro? Quantas vezes você ora? A igreja primitiva orava. Jesus deixou o ensino da oração. Jesus era um homem de oração. Os apóstolos eram um homem de oração. Você vê no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos que eles estavam subindo a hora para orar, ao templo para orar. Então, nós precisamos voltar a orar. Então, essa é a marca da igreja. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão, que eu mostrei para vocês. Uns acreditam que fosse refeições normais, mas tudo leva a crer que está se falando da ceia do Senhor aqui, e ela perseverava na oração. Segunda marca da igreja, a primeira é a perseverança. E eu quero colocar uma coisa aqui importantíssima. A perseverança, ela é algo muito importante. Por quê? Porque eles, além de continuar naquilo, eles estavam prontos a nível da doutrina para aprender. Esteja pronto para aprender. Se esforce. Se empenhe para você poder aprender. Não fique estagnado. Não fique parado ou parada. Não fique inerte. Dedique-se. Se aplique. Procure formas para você crescer. Estudando a palavra de Deus. Se puder fazer um curso teológico, o faça. Eu até, às vezes, recomendo. Mostro quando vai lá no meu canal, quando vai lá no meu site baixar o conteúdo gratuito. Você vai passar por recomendações de cursos que eu recomendo. Mas não necessariamente, se você quiser fazer em outro lugar com você. Tem aqui também, ó, o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Eu também tenho um curso, esse curso é meu. Um curso que vai mostrar para você etapas para realizar o estudo bíblico, para você entender a Bíblia. Métodos que você pode estudar a Bíblia através de métodos para você pesquisar, procurar
e por um objetivo. O que, que você quer aprender sobre a vida de um personagem? Método biográfico. Sobre um tema? Método temático tópico. Sobre uma questão devocional? Método devocional. Sobre uma doutrina? Método doutrinário. Então você não tem desculpa, o link inclusive está na descrição desse vídeo. Logo no início aí, faça esse curso, um preço acessível. Enfim, se dedique. Segunda marca da igreja. A igreja primitiva era marcada pelo temor. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Veja que ele liga a questão: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. É um conjunto. Eu falo no meu curso, nesse curso aqui, como facilitar meu estudo da Bíblia, eu dou ênfase nisso, que a Bíblia, os livros da Bíblia não foram escritos divididos em capítulos e versículos. Isso foi feito depois, quando foi feitas as traduções, logo depois que passou um tempo, aí se dividiu em capítulos e versículos para facilitar, para podermos encontrar a passagem que nós queremos, mas nós temos que ter uma ideia do todo. Então, quando você lê aqui, que é dito: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, isso está interligado ao versículo anterior. Então, para que haja essas maravilhas, sinais, tinham que estar perseverando na doutrina dos apóstolos, tinham que estar perseverando na comunhão, tinham que estar perseverando no partir do pão, tinham que estar perseverando nas orações. Mas tinham que ter também temor de Deus, porque a doutrina da palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de comunhão, vai vir também o temor. Então, quando você estuda a palavra do Senhor, a Bíblia diz que o temor do Senhor, em Provérbios, é o princípio da sabedoria. Então, uma pessoa começa a caminhar numa vida sábia quando ela aprende primeiro a temer a Deus. Sem temor de Deus, ela age como um tolo. Eu ajo como um tolo. Porque eu vou estar fazendo coisas que vão me levar para a destruição. E o que é sabedoria a nível bíblico? A sabedoria à luz da Bíblia. Sabedoria à luz da Bíblia é você pegar o conhecimento da palavra de Deus que você adquire mediante estar estudando, pedindo iluminação do Espírito Santo, e conseguir aplicar o conhecimento da palavra de Deus no dia a dia. Então essa aplicação para resolver os problemas, resolver as questões, chama-se sabedoria. E quem vai te dar sabedoria é Deus. Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Agora, não adianta nada você pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria, se você não quer estudar a palavra. Por quê? O instrumento para que Deus possa usar você com sabedoria vem por meio da palavra. Se você não tem conhecimento, como é que Deus vai te dar sabedoria? Se você não sabe o que fazer. E você não pode esperar que Deus vai te revelar uma coisa que já foi revelada. A revelação já foi dada, está completa. Então, a igreja aqui, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então vamos lá. Primeiro, definição de temor. Temor é reverenciar a Deus. Você reverencia a Deus? Por algum motivo, e de alguma forma, parece que nós estamos esquecendo de quem Deus é, e parece que nós tratamos Deus como se ele fosse um ser humano. Então a nossa ideia é o seguinte: quando eu estou sozinho, ninguém está me vendo, ou se eu estou num lugar que ninguém me conhece, eu posso fazer o que eu quiser. Errado. Quando você estuda os atributos de Deus, você vai aprender que Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Deus é presciente, ele conhece o futuro, conhece de antemão as coisas. Então não tem como se esconder de Deus. Então, quando você tem temor de Deus e você sabe quem Deus é, você tem entendimento que você precisa reverenciar o Senhor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temor é reverenciar a Deus, não é ter medo. Quem tem medo só tem medo na presença, não tem medo na ausência. Outra coisa,
Tire da sua cabeça a ideia do Antigo Testamento, apesar que isso não era assim no Antigo Testamento, mas parece que por Deus se manifestar no templo no Antigo Testamento, ele continuava sendo onisciente, onipresente. O Salmo 139 diz que o salmista não tem para onde ele for, o Senhor sabe, o Senhor vê. O Senhor sabe. Antes que haja uma palavra na boca do salmista, ele diz que Deus já sabe o que ele vai falar. Então pare de associar a questão de Deus se manifestar no templo no Antigo Testamento como se a presença de Deus só estivesse no templo. Deus hoje mora através do seu Espírito em mim e você. O templo é apenas um local onde a igreja local se reúne, que é o conjunto de membros que congregam naquele lugar. Mas não é nas paredes que Deus se manifesta em nós. Eu tenho uma notícia para dar para você. Quando você volta para casa, Deus volta com você. Quando você vai para a escola, Deus vai com você. Quando você vai para a faculdade, Deus vai com você. Quando você vai para o trabalho, Deus vai com você. Quando você vai para o lazer, Deus vai com você. E agora? Então nós precisamos reverenciar a Deus em todos os lugares. Porque Deus está conosco aonde nós formos. O Espírito Santo mora em nós. Não tem como fugir de Deus. Ah, não, aqui eu estou em casa, aqui eu posso afrouxar mais. Não, você não pode afrouxar mais. Aqui eu estou na escola, eu posso afrouxar mais. Aqui eu estou na faculdade, eu posso afrouxar mais. Aqui eu estou no lazer, eu posso afrouxar mais. Afrouxar de que maneira? A nível de fazer o que a palavra de Deus diz para você não fazer, eu não fazer, não pode. Você não pode, eu não posso. Senão eu deixo de reverenciar o Senhor. Eu preciso temer a Deus aonde quer que eu vá. E o que eu estiver fazendo. Segundo, o temor de Deus. O temor é dirigido a Deus e não a homens. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 17. Olha o que o texto diz. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus. Temei a Deus. Honrai o rei. Honra aqui nesse texto é reconhecimento. Agora, o temor é a Deus. A Bíblia diz que o temor é a Deus. É importante eu entender isso. Se você ler o Salmo 24, versículo 21, diz assim: teme ao Senhor, filho meu. Teme ao Senhor. Isso aqui é importante. Teme ao Senhor. Então, o temor, a reverência, no sentido de divindade, é somente a Deus. Essa reverência é somente a Deus. Não é aos homens, é a Deus. O temor é dirigido a Deus e não aos homens. Nós temos que respeitar as autoridades. É importante, mas a questão do temor, da reverência, no sentido de divindade, é para Deus. Terceiro, onde existe temor, acontece a realização de prodígios e sinais. Vou provar, tá aqui, ó. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A grande questão aqui é o seguinte: onde existe temor, acontece a realização de prodígios e sinais. Será que a ausência das manifestações do Espírito Santo a nível de curas, em escalas maiores, prodígios, não é a falta do nosso temor a Deus? Porque às vezes a gente diz assim: ah, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim. O Espírito Santo também, sendo Deus, é o mesmo. E por que não acontece tantas manifestações como no passado? Porque eu vou dizer uma coisa. A igreja tem uma missão para realizar. E a grande questão é a seguinte: diante de muitos seres humanos, se não houver algum tipo de sinal, eles não creem. E o próprio Jesus diz isso nos evangelhos. Se não virem sinais, vocês não crerão. Então, é claro que ele deixa essa palavra como uma palavra de alerta, como uma palavra de reprovação. Mas essa é uma grande realidade, porque os sinais confirmam que o que está escrito aqui é verdade. Deus não precisa
se colocar no sentido de provar que ele é Deus. Mas isso tem a ver com o ser humano. Isso tem a ver com o ser humano. Então, onde existe temor, onde existe reverência a Deus, e se existe reverência é porque se está perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, perseverando na oração, está também praticando o temor, com certeza vai haver realização de prodígios e sinais. Vidas que se dedicam mais a Deus, Deus se manifesta mais. Então comece por mim, comece por você. Ah, pastor, mas lá na igreja eu conheço pessoas que não têm temor de Deus. Ore por elas, peça a Deus que possa transformar elas, mas foque em você. Porque enquanto você fica preocupado com a vida das pessoas, você esquece de se preocupar com a sua vida. Eu me esqueço de preocupar com a minha vida. E com isso, eu perco a oportunidade de crescer diante da presença de Deus. Imagine se o grande profeta Elias fosse se preocupar com o que o povo de Israel, no seu tempo, estava fazendo. No sentido de viver à luz daquilo o tempo inteiro. Ele seguiria pelo mesmo caminho deles. Elias tinha dito que eles abandonaram ao Senhor. Só ele tinha sobrado. Só ele estava sendo fiel. E Deus falou, não. Tem 7.000 que não se dobraram. Não adoraram a Baal. Então imagine se Elias se entrega. Então não se entregue. Tenha temor de Deus. Deixe Deus trabalhar através da sua vida. Terceira marca. A igreja primitiva era marcada pela generosidade. Isso está nos versículos 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Quero deixar uma coisa bem clara aqui. A igreja primitiva não obrigava ninguém a vender nada. Ninguém era obrigado. Eles faziam isso movidos pelo Espírito de Deus. Eles sentiam-se tocados pelo Senhor. Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração. E eu vou colocar, inclusive, o texto aqui na tela, porque eu acho interessante colocar esse texto aqui. Deixa eu colocar esse texto. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6, é muito conhecido. Deixa eu colocar esse texto aqui, porque é interessante isso aqui. Vamos lá. E digo isso. O que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância, abundância também ceifará. Agora o 7. Cada um contribua segundo propôs do seu coração, não com tristeza e nem por necessidade. Vamos a outra versão aqui. NVI. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar nem por obrigação. Necessidade seria obrigação. Vamos colocar aqui na NVT. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribua com relutância ou por obrigação. Então tá mais do que provado que a palavra aqui, não com tristeza ou por necessidade, ou seja, por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então a pessoa propõe no seu coração, e esse propor aqui está deixando com que o Espírito Santo mova. A pessoa está movida por uma generosidade, porque ela é melhor do que os outros? Não, porque ela está dando lugar à atuação do Senhor. E a pessoa vai contribuir segundo ela pode fazer. Mas eles estavam fazendo. Então não é aqui o sentido de... Pessoas às vezes pegam esse texto e ficam muito chateados. Ah, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Ah, a palavra de Deus aqui está ensinando que tem que fazer isso. Não, está apenas relatando como a igreja se comportava vivendo na ação do Espírito Santo. Aqui também não dá base para alguém pegar esse versículo isolado, porque só vai ter esse versículo isolado nesse caso, e dizer assim, não, vamos aderir ao socialismo, cada um vende tudo que tem e vamos distribuir para todos ter uma igualdade. Não é isso que o texto está tratando. Em momento nenhum foi feito isso, de modo geral, o tempo todo. Só está mostrando que a igreja está fazendo. Seus primeiros 3.000 membros estavam agindo dessa maneira, movida pelo Espírito Santo, depois de estarem ali perseverando na doutrina da palavra de Deus. Então eles vendiam por livre e espontânea vontade,
Ninguém dizia para eles que se eles vendessem, eles iam ganhar em dobro, iam ganhar o triplo, iam acontecer, Deus ia fazer e acontecer. Não era nada disso. Se alguém sente vontade, se alguém é tocado, se a igreja levanta uma campanha, uma oferta, enfim, se você sente tocado, é lá, eles faziam isso. Vendiam, e outra coisa, eles não vendiam a casa que eles moravam, eles tinham outras propriedades. Então eles tiravam de alguns bens que eles tinham para poder doar, tá? Então eles usavam de generosidade. Então, primeiro, a generosidade é um sinal de compartilhar a mesma fé. E aí você fala assim, como assim é um sinal de compartilhar a mesma fé? Vou colocar outro texto aqui para vocês. Nós não somos membros de um só corpo? Olha o que o texto diz aqui em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 17. Quem, pois, tiver bens desse mundo, e aqui não está dizendo ser rico, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Ou seja, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obra e verdade. Ou seja, a fé sem obra é morta. Quem crê se porta de acordo com o que crê. Então não adianta eu dizer que eu creio na palavra de Deus, não adianta eu entender que eu posso contribuir ajudando vidas e não praticar. Então isso aqui é interessantíssimo. A generosidade é um sinal de compartilhar a mesma fé. E a generosidade tem a ver com liberalidade. Então, é a pessoa generosa. É a pessoa generosa. Então, isso aqui é importante falar. Segundo, a generosidade é sinal de unidade. Se há generosidade, há unidade. Por quê? Vou colocar aqui. Essa mão não está podendo fazer o que deve. Então essa aqui ajuda. Generosidade. Essa aqui está precisando de ajuda. Essa aqui. Então essa aqui ajuda. Então a generosidade é sinal de unidade. Se tem unidade, vai haver generosidade. Agora, se não tem unidade, é cada um por si. Cada um preocupado com as suas coisas. Cada um levando a vida cristã isolado. Aí cadê a comunhão? Não tem. Você já parou para pensar que as pessoas que menos têm, muitas vezes, são as que estão mais dispostas a ajudar? Às vezes você se pega vendo cenas que você não acredita nelas. Alguém passa, tem alguém na rua, morador de rua, dá para ele um lanche, certo? E aí, daqui a pouco, ele pega parte daquele lanche e dá para uma outra pessoa que também está na rua, ou tira um pedaço do lanche, e geralmente quem mora na rua, geralmente alguns deles têm animais, dá pro animal que está ali junto com ele. Então ele está sempre pronto a repartir. Mas nós não queremos repartir. Nós não queremos. Como é que o amor de Deus pode estar no meu e no seu coração? Aí eu sei que muitos de nós vai dizer assim, ah, pastor, mas aí eu tô passando na rua, a pessoa pediu dinheiro. Não, a gente prefere não fazer isso, porque às vezes ele pode ir lá, comprar drogas, comprar cigarro, coisas desse tipo. Então nós preferimos não fazer isso. É verdade? É verdade. Mas às vezes a pessoa pede assim, paga uma comida pra mim. Você está perto de um lugar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas se você tivesse com fome, às vezes você tem lá o seu cartão, você ia lá e passava o cartão. Pra você sim. Pra pessoa que precisa não. Como assim? Ah, pastor, mas o senhor precisa entender que como é que eu vou fazer pra pagar? Olha só, querido. Quem tem fome tem pressa. Isso é certo. Independente, não adianta você julgar a situação da pessoa e falar assim, ah, mas eu também não sei, às vezes a pessoa não quer nada. Deus não nos chamou para julgar ninguém. Porque senão você vai ser julgado também. É Mateus 7. O seu julgamento e o meu vai ser infundado. Eu não conheço toda a situação. Eu tô vendo ali, tô fazendo uma avaliação por cima. Eu não conheço a situação como um todo. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Porque aonde tem unidade, vai haver generosidade. Terceiro, a generosidade é um sinal de amor mútuo. E eu já provei para vocês. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obra e de verdade.
Quem ama está preocupado com o próximo, com o outro. Tá? Durante muito tempo, eu mesmo me enganei e ouvi, porque nós temos muito isso na igreja do Senhor. A gente ouve as pessoas falarem de um texto e nós acabamos comprando aquele texto como uma ideia. E nunca olhamos na Bíblia para ver se está escrito aquilo. Vamos ler esse texto aqui? Alguém vai dizer assim, mas também eu não sei que a pessoa está precisando, ela não fala. A Bíblia manda comunicar as nossas necessidades. A Bíblia não manda isso, não. Tem isso na Bíblia, não. Pastor, tem sim, tá em Romanos capítulo 12, versículo 13. Não tá escrito isso, não. Comunicai com os santos nas suas. Não é as suas, é nas. Então é quem tem, ajudar quem não tem. A palavra comunicar aqui no original, no grego, tá? E aqui, ó, mudando de versão, já mudou, ó. Compartilhar as necessidades dos santos. A palavra aqui é compartilhar. É associar-se. É tornar-se participante. É tornar-se companheiro. É ajudar. Vamos usar outra versão? Compartilhem o que você tem com os santos em suas necessidades. Vamos lá, NVT. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Mas durante muito tempo, até mesmo eu achava que o texto, porque eu nunca fui ler, era comunique com os santos as suas necessidades. Não está escrito isso não. É a igreja ajudar, os membros da igreja ajudar quem não tem. Mas como é que eu vou saber? Aí a desculpa é essa. Sempre a gente tem uma desculpa. Como é que eu vou saber que alguém está necessitado? Se eu tenho comunhão com meus irmãos, eu sempre vou saber. Espírito Santo. E mesmo que seja além do que eu saiba, o Espírito Santo mostra. Ele toca no nosso coração. Mas um coração duro, insensível, um coração que não é generoso, um coração que não é liberal, o Espírito Santo vai tocar como? Eu já cheguei dentro do templo e o Senhor falou comigo assim, pega esse valor que está aí e vai lá e dá para fulano. Eu já contei. Eu não vou vir pra cá pra poder contar a história que não aconteceu, porque eu tenho temor de Deus. Eu não sou perfeito, não, mas eu tenho temor de Deus. E o Senhor falar. E ele dizer pra mim o valor que ele queria que eu desse. Eu fui lá, peguei, fechei a mãozinha, sentei perto da pessoa, dei a paz do Senhor pra ela. Fui lá, no final, cumprimentar, na hora de dar a mão, coloquei o valorzinho e disse que o Senhor te abençoe. E as lágrimas da pessoa desceram, caíram. Como é que o Espírito Santo não mostra? Ele não foi lá na frente falar com ninguém. Eu não sabia de nada. Sabia que ele era uma pessoa que passava dificuldade, mas isso era uma coisa do dia a dia dele, realmente. Mas naquele dia, especificamente, o Senhor falou comigo. Então não me venha com essa história que você não sabe para usar. Eu tenho... Aí, vamos usar como um jargão? Pode até ser usado como um jargão, não é bíblico, não. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Acabou. É assim que funciona. Quem quer vai fazer. Quem não quiser, sempre vai dar uma desculpa. Ele vai dar uma desculpa porque ele não quer ir no culto, ele vai dar uma desculpa porque ele não quer fazer alguma coisa dentro de casa, ele vai dar uma desculpa porque ele não quer cumprir alguma coisa do papel de ser marido, ela vai dar uma desculpa porque não quer cumprir o papel de ser esposa. Sempre nós vamos dar uma desculpa. E vamos inventar uma desculpa legal. Mas para Deus a desculpa não funciona. Sabe por quê? Porque Deus sabe a motivação do nosso coração. Quarta marca da igreja primitiva, era marcada pela alegria. Era uma igreja alegre. E perseverava unânimes todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Lembre-se que os cultos na igreja primitiva, como o cristianismo não era uma religião oficial, não havia templos igual a nos nossos dias. Começou a haver, inclusive, perseguição. Então... os cultos eram feitos em casa, só que a igreja foi crescendo. E há necessidade de templos nos dias de hoje? Sim. Quem é contra templos não entendeu que há uma necessidade dessa organização. A igreja é um organismo, mas ela também é uma organização no sentido de ter uma organização sem fins lucrativos, no sentido de ter um endereço, no sentido de ter um prédio onde o povo de Deus se reúne. Então, eles comiam, tá? Todos os dias no templo e partindo o pão, veja bem, ó, e perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O templo aqui ainda era o templo que estava lá relacionado com a questão também que os judeus usavam. Só que, com o passar do tempo, começou a haver templos realmente, mas a maior atividade da igreja primitiva
Porque muitos eram judeus, vocês têm que lembrar disso. Então, Pedro e João, mesmo sendo discípulos de Jesus, apóstolos, depois da partida, eles vão no templo orar. No mesmo lugar que eles iam orar no judaísmo. Templo. Só que a maior atividade da igreja era em casas. E aí comiam juntos com alegria. Então essa refeição aqui podia ser refeição comum. Mas a ceia também era realizada. E muitos até acreditam que a ceia era realizada todos os domingos. Então não era uma vez no mês, como em nossas igrejas. Ou 2 vezes. Às vezes uma vez na semana também. No mês, né? Uma vez no mês na semana e uma vez no mês no domingo. Só que parece que eles celebravam a ceia todos os domingos. Independente de ser uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez de 2 em 2 meses. O importante... A questão de toda vez no mês é para... Até porque é uma lembrança. Nós estamos lembrando. Todas as vezes que fazeres isso, fazer em memória de mim. Então a gente está fazendo em memória do Senhor, lembrando da sua morte. Lembrando que Jesus vai voltar. Anunciai até que ele venha. Né? É um alerta para nós. Então vamos lá. Alegria é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5. Versículo... Vamos colocar aqui. Gálatas capítulo 5. Versículo de número 20 e... Só um minuto. Gálatas 5. 22. Aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo. Gozo aqui é alegria. Vamos botar na Almeida Revista Atualizada. Aqui, ó. Amor. Segundo, alegria. Então, alegria é um fruto do Espírito. Alegria é um fruto do Espírito. Uma igreja que persevera na doutrina. Uma igreja que persevera na comunhão. Uma igreja que persevera na oração. Uma igreja que tem temor de Deus. Uma igreja que tem generosidade. É uma igreja alegre. É um povo alegre, um povo feliz. Segundo, até porque sabe que não é mais condenado diante do tribunal de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Segundo, a alegria tem por base a unidade. Então, entenda. Se tem unidade, tem alegria. Se tem unidade, tem generosidade. Por que não tem essa liberalidade? Por que não tem alegria? Porque não tem unidade. Não tem unidade. Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Nós estamos chorando daqueles que se alegram e se alegrando daqueles que estão chorando. Nós estamos na contramão. Porque para nós não traz alegria ver alguém Deus usando. A nossa questão é, por que não sou eu? Por que Deus não está usando a mim? Por que a oportunidade não foi dada para mim? Por que não me colocou na direção disso? Rivalidade, competição, puxar o tapete do outro. Como é que Deus vai se manifestar? Deus se manifestava na igreja primitiva porque a motivação deles era correta. Eles não estavam trabalhando para Jesus atrás de posição. As posições poderiam vir em consequência do trabalho, mas não era o contrário. Mas em muitos lugares é isso que acontece. Eu vou fazer para mim conseguir chegar onde eu quero. E o Senhor sabe da sua motivação. Ele sabe da minha motivação. Terceiro, a alegria permite-nos viver em paz. E paz também é fruto do Espírito. Tá aqui, ó. Paz, tá aqui, ó. Fruto do Espírito. Pessoas que vivem alegres, era uma marca da igreja primitiva, elas vivem em paz. Porque elas têm comunhão. Porque elas estão, a comunhão é uma questão que vem da doutrina. É uma consequência de seguir a palavra de Deus. E aí elas têm paz. Paz com Deus, paz com o próximo. Quantos dão a paz do Senhor, mas no fundo não tem a paz? Só faz aquilo como uma formalidade. E Deus está vendo. Como é que Deus vai operar? Quinta marca para encerrar. A igreja primitiva era marcada pela gratidão. Versículo de número 47, parte A. Na verdade, a quinta, para encerrar, não. Ainda tem aqui a última marca. Não, na verdade, sim. Quinta para encerrar. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Ela é marcada pelo quê? Pela gratidão. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A gratidão é a memória do coração.
Temos que ser gratos a Deus. Render graças a Deus. Ah, mas eu tô na luta, eu tô na prova, eu tô no vento. Lembre-se do que Deus já tem feito na sua vida. Renda graças ao Senhor. Gratidão. 2. Um dos aspectos da gratidão é uma vida de louvor a Deus. Aí, ó, acabou. Como é que alguém vai ser visto como grato a Deus se ele não louva ao Senhor? O que o salmista diz no Salmo 116, que é o salmo da minha vida? Eu gosto de falar isso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei o meu voto na presença de todo o meu povo. De todo o seu povo. Então, gratidão. Um dos aspectos da gratidão é uma vida de louvor a Deus. Louve a Deus, independente das circunstâncias. 3. Uma vida de gratidão atrai pessoas para Deus. Uma vida de gratidão atrai pessoas para Deus. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O que Jesus diz? Texto na tela, de novo. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E aí ele vai dizer o que é a luz. Para que vejam as vossas boas obras. A luz é o nosso testemunho. E glorifique o vosso Pai que está no céu. Quando eles olhavam o comportamento da igreja primitiva, são cristãos e vivem de acordo com a palavra. São cristãos e vivem em comunhão. São cristãos e vivem em oração. São cristãos, e têm temor de Deus. São cristãos e têm generosidade. São cristãos e têm alegria. O que acontece? Uma vida de gratidão. São cristãos e têm gratidão. O que isso faz? Atrai pessoas. Agora, quantas pessoas cheias de questionamento em relação à vida que está levando? Ah, eu sou crente. Eu não aguento mais essa vida. Eu estou insatisfeito. Insatisfação. O contrário da gratidão é a insatisfação. E a insatisfação leva a gente, sabe ao quê? A murmuração, igual o povo de Israel no deserto. E a murmuração corta o nosso relacionamento com Deus. Corta a nossa comunhão com Deus. Corta a nossa comunhão com as pessoas que estão à nossa volta. Quem quer ficar perto de uma pessoa insatisfeita, que não é grata por nada, que está sempre reclamando? Até os não cristãos acabam se afastando. Isso é muito triste, irmãos. Mas é uma realidade. Uma vida de gratidão atrai pessoas para Deus. Conclusão. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma igreja que persevera... Olha as marcas da igreja. Perseverança. A igreja persevera. É uma igreja que está perseverando. Então, uma vez que a igreja persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração, uma vez que a igreja é marcada pelo temor a Deus, uma vez que a igreja é marcada pela generosidade, uma vez que a igreja é marcada pela alegria e pela gratidão, o que está acontecendo aqui? Todos os dias acrescentava o Senhor. Veja bem que aqui não é a fórmula do crescimento. Fórmula para crescer igreja. Você encontra isso na internet aí. Vira e mexe, tem alguém anunciando. Aprenda as técnicas para crescer a sua igreja. Quem cresce a igreja é o Senhor, dono da igreja. A igreja não é um lugar onde vai ter adesão. A igreja é um lugar que vai ter conversão. E quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Alguém pode encher um templo de pessoas que estão ali apenas por adesão. E quem vai por adesão está buscando alguma coisa que não tem a ver com vida com Deus. Ele quer algum benefício humano. Ele não quer um benefício espiritual. Porque se buscássemos o benefício espiritual, estaríamos buscando a salvação da nossa vida. E estaríamos vivendo como um salvo. Então, cuidado. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus quer salvar vidas. A missão da igreja é viver, é pregar o evangelho e viver de acordo com o evangelho para atrair vidas para o reino de Deus. Essa é a missão da igreja. A igreja tem a missão de viver
de pregar o evangelho e viver o evangelho. Porque se nós pregarmos, mas não vivermos, isso vai afastar as pessoas. E ai de nós se nos tornarmos tropeço para as pessoas não chegarem ao conhecimento da verdade. Dura coisa é para nós isso. Então vamos lá. Entenda isso, ó. Mantendo o padrão original, o ministério da igreja é agraciado com a bênção divina. Ou seja, quando nós mantemos o padrão inicial, perseveramos, preste atenção nisso aqui, mantendo o padrão inicial. E o que é manter o padrão inicial? É ter as marcas da igreja primitiva: perseverança, temor, generosidade, alegria e gratidão. Quando isso é mantido, o serviço, ministério aqui é serviço, o serviço da igreja é agraciado com a bênção divina. Deus prospera, Deus se manifesta. Nossa contribuição tem moldado nossa igreja para ser semelhante à igreja primitiva? De que forma eu, como membro da igreja, estou contribuindo para que a igreja tenha, a igreja local a qual eu pertenço, tenha as marcas da igreja primitiva? Isso é uma palavra para nos fazer pensar. E por fim, se todos na igreja fossem como você, e agora eu me incluo também, como seria descrita a igreja? E aqui é um problema, irmão. Porque tá cheio de cristãos invejosos. Cheio de cristãos, está buscando benefício por causa própria. Cheio de cristãos que querem evidência. Se todos fossem igual a mim ou igual a você, como é que a igreja seria? Já parou para pensar nisso? Às vezes essa ambição descabida, coisas que deseja, primazia, quer sempre estar como maior. Ninguém quer ser servo. Temos que ser servo. Jesus deu exemplo de servir, de serviço. João 13. Ser humilde. Isso aqui é para você ir pensando. Se todos na igreja fossem como você, como seria descrita a igreja? A igreja seria descrita como perseverando? Preste atenção nisso aqui. Se todos fossem como eu, ou como você, presta atenção nisso aqui. Se todos fossem como eu, vou botar até a tela aqui. Vou botar até aqui na tela maior, só para você poder entender isso. Se todos fossem como eu, ou como você, a igreja seria marcada pela perseverança? A igreja seria marcada pelo temor? Eu tenho temor, eu tenho perseverança? A igreja seria marcada pela generosidade? A igreja seria marcada pela alegria? A igreja seria marcada pela gratidão? A igreja estaria cumprindo a sua missão? Chegou a hora de pensar nisso. Você pode baixar gratuitamente os PDFs aqui do canal, no meu canal no Telegram. O link está na descrição. Pastor, como é que eu faço? Uma vez que você for para o meu canal no Telegram, basta que você procure a postagem que você quer, você vai clicar nela, e uma vez que você clique nela, vai ser aberto aí para você. Vai ser aberto para você aí a página no meu site. Você vai descer a página, como eu sempre explico aqui. Você desce a página aí do meu site. Tem aí o meu curso. Tem aí as recomendações de vídeos. Tem a recomendação de cursos também que eu deixo para você. E aí aqui na parte de baixo tá aqui, ó. Arquivo para download desse Entendes Tu que Lês. Basta você clicar e você vai baixar. Certo? Bem fácil. Participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse programa. Então vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças por mais essa programação. Aplica as verdades no nosso coração, Senhor. Que como membros da igreja, tenhamos as marcas que tinham nos membros da igreja primitiva. Porque nós precisamos. Precisamos muito de perseverança, precisamos muito de generosidade, precisamos muito de gratidão, precisamos muito de temor, precisamos muito de alegria. Senhor, nos ajuda. Que o Senhor possa continuar se manifestando em nome de Jesus. Amém. Eu vejo você no próximo programa para a glória
do nome santo do Senhor. Nesse momento tem aí a bênção apostólica, tá bom? Não deixe de orar pela minha vida, pela vida da minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna. Nós precisamos. Não deixe também de fazer o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. É importante. Você vai ter aí, muitos alunos estão aí felizes, satisfeitos. Eu tenho certeza que vai contribuir aí para o seu crescimento espiritual. Então, nesse momento, receba aí a bênção apostólica e vídeo de recomendação na próxima tela. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!